No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que gera bastante discussão, um assunto que, enfim, né, divide ali opiniões, que é: o Canadá só quer pedreiros? A resposta é: podemos dizer que sim. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração e eu te ajudo a trabalhar, estudar e a imigrar para o Canadá. Para você que é novo aqui, eu vou pedir para assinar o canal, ativar as notificações. É muito importante que você apoie o meu canal, porque aí eu posso continuar trazendo para vocês informações de qualidade sobre imigração e vida aqui no Canadá. E ao final desse vídeo, se você gostar, compartilhe com o seu amigo que está precisando dessa informação também, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de um assunto polêmico, que é construção. Quando se fala em migrar para o Canadá, e a gente fala da maioria dos programas de imigração, a gente sempre vai falar de profissionais qualificados. E aí, quando se entende por profissionais qualificados, você vai falar, poxa, a pessoa tem que ter o melhor nível de educação, o melhor nível de inglês e tudo mais. E agora vem o Canadá e falando que só quer profissionais na área de construção. E aí isso gera bastante polêmica, porque está se contradizendo. Gente, não quer dizer que profissionais na área de construção não sejam qualificados. Eles estão em categorias aqui de profissões que são consideradas qualificadas pelo governo. São profissões mais básicas, vamos dizer assim, comparado a outros níveis de profissão, né? A gente tem hoje tendências aqui não só para a área de construção, mas também temos para a área de saúde, para a área de tecnologia, porém o foco maior do governo agora é, sim, em construção. Quando a gente fala de imigração para o Canadá e imigração de classe econômica, o governo ele está preocupado em atender demandas de mercado. Então, por isso que esse cenário de imigração ele pode mudar o tempo todo. Porque ele é focado em ver demandas, o que a economia do Canadá está precisando nesse momento e para tentar atrair profissionais que vão preencher essas vagas de trabalho ali de acordo com as demandas. E hoje em dia, uma das maiores demandas do Canadá é sim a área de construção. O governo federal ele está focando essa distribuição de profissionais na área de construção para as províncias. Nós temos hoje uma categoria de profissões em demandas dentro do Express Entry para a seleção federal também, ou seja, um draw específico para a área de trades, porém ele não é muito abrangente, ele não tem tantos NOCs ali, ele tem alguns que vão abranger não só a área de construção, mas é uma lista bem pequena comparada ao número de demandas que o governo tem. Então, é muito evidente que a função de selecionar candidatos para a área de construção, ela está vindo das províncias, através de seus programas provinciais. Porque aí cada província ela tem como gerenciar o número de candidatos para aquela determinada área que ela precisa. Ou seja, se as demandas são provinciais, são para cidades e, né, dentro de determinadas províncias. Então, as províncias elas vão ter essa liberdade maior de poder selecionar esses candidatos na área de construção. Tanto é que a gente já vê um grande movimento sobre isso. Eu vou falar um pouquinho ali de cada província hoje, quais são as possibilidades que tem para esses profissionais da área de construção. De onde vem essa demanda tão excessiva? Não é novidade para ninguém que o Canadá está passando por um problema de o que eles chamam de housing. Ou seja, é difícil hoje você, principalmente nos grandes centros, encontrar moradia. Não só para alugar, mas também para comprar, porque não tem mão de obra suficiente para construir no tempo que o Canadá precisa. O ministro de Imigração, Mac Miller, falou no seu último pronunciamento que eles estão com uma demanda de pelo menos 100 mil funcionários na área de construção civil, isso distribuído em todo o Canadá. Economia, né? Lei de oferta e procura. Se você não tem casas para comprar ou alugar, o que significa que vai ter uma procura maior e aí o preço vai ficar maior. Então, a gente tem uma crise aqui de affordability, ou seja, as pessoas não estão conseguindo bancar por suas moradias, porque o preço está mais caro. E aí, esse problema de housing, ele não é causado só pelo número de imigrantes que tem aqui, embora a opinião pública quer jogar a culpa em nós, imigrantes, né? E no sistema de imigração, que está atraindo muita gente, não está conseguindo suprir essa necessidade. Não é só isso. Óbvio que isso é uma questão, porque a demanda tem que ser planejada, mas também é um problema de não ter mão de obra suficiente para construir no tempo que é necessário. Então, essa mão de obra precisa ser atendida. Então, gente, 2024 vai ser sim área de construção. Então, podemos dizer que o Canadá só quer pedreiros. É controverso dizer isso, tá? Porque desde que eu cheguei aqui no Canadá, a gente sempre fala de profissionais altamente qualificados, com profissões, com cargos, né, super lá no top. Mas acontece que nenhum
país é feito somente desses profissionais. E o Canadá começou a perceber isso agora. Ou seja, focou-se muito em profissões extremamente qualificadas no passado e agora a gente tem uma base de profissões ali, de mercado, de demandas que não tem profissionais aqui para suprir. Então, isso agora vira o jogo, vamos dizer assim. Não que o Canadá vai deixar de acolher profissionais extremamente qualificados, mas o que você precisa ter em mente é que daqui para frente o foco vai ser muito maior em demandas de profissão. E se você é extremamente qualificado, claro que você vai ter sua chance. Tá aí o Ex-Presente para os draws gerais, que não nos deixa mentir, né? Vai continuar selecionando candidatos, sim, que são altamente qualificados, com nível de inglês altíssimo e tudo mais, mas porém o foco maior agora é atender as demandas. Eu vou falar assim, apagar incêndio. Se o Canadá está com problema de housing, então eles vão atrair muito mais, focar em atrair profissionais da área de construção. Falando de profissionais da área de construção. Karina, ok, você me falou que o Canadá está muito focado agora, as províncias estão muito focadas em profissionais de área de construção, mas é qualquer profissional da área de construção? Ou seja, se eu não falar nada de inglês, eu vou conseguir migrar? Sim, é qualquer profissional ali para a área de construção. Se você tem experiência em construção, você tem chances. Porém, você tem que atender requisitos, tá? Então, os programas não estão assim, olha, gente, se você tem a experiência em construção civil, venha para cá e vem, só vem. Não é assim. Todos os programas de imigração, eles vão ter os requisitos que vão mínimos que precisam ser atingidos de elegibilidade. Então, o profissional da área de construção vai ter que ter ali requisitos mínimos de inglês, de nível educacional também e experiência de trabalho. Vou dizer que isso é geral para todos os processos de imigração provinciais. O federal, através do Ex-Presente, aí o requisito também é maior até, vamos dizer assim. Mas falando de programas provinciais e como eles estão sendo desenvolvidos agora, vai ter que sim ter um mínimo de inglês. A grande boa notícia aí é que o nível de inglês exigido nesses programas de imigração de província é na média CLB4, que é o básico. Alguns podem exigir um CLB 5, mas a grande maioria vai estar ali no CLB 4. Então, isso é ok de ser atingido, né? Não é um inglês tão alto. Experiência profissional. Dependendo do programa provincial, pode ser 1 ano ou 2 anos de experiência, tá? Por que eu vou falar 2 anos? Porque o de Ontário, o Foreign Worker Stream, ele vai requerer que o candidato tenha pelo menos 2 anos de experiência. O de BC, o BC PMP também. Mas a grande maioria das outras províncias é pelo menos 1 ano de experiência na área de construção. Precisa se atentar às listas, né? Então, mesmo assim, sendo áreas de construção, algumas províncias vão ter listas específicas de NOCs para determinadas áreas na construção civil. Outras não, outras, por exemplo, como Alberta, qualquer NOC de construção eles estão considerando para o processo. Então, províncias como Alberta, Manitoba, Saskatchewan e as do Atlântico, você tem uma liberdade maior ali em termos de áreas de profissão de demanda de construção, tá? Lembrando que eu vou falar depois um pouquinho do processo novo de Nova Scotia, que ele também tem uma lista específica. Mas aí a gente tem outros programas na província que também podem te beneficiar se você tem essa experiência. E agora eu vou falar da questão. Os requisitos são mais baixos, sim, mas vai requerer que você tenha uma oferta de trabalho. Então, o primeiro passo é ter a oferta de trabalho numa dessas províncias para poder se qualificar no programa de imigração. E aí, o que vai ter em requisitos, por exemplo, ensino médio, inglês de CLB 4, que é o básico, ou CLB 5, para intermediário, dependendo da província. Tempo de experiência de trabalho naquele NOC ou relacionado àquele NOC de pelo menos 1 ano em algumas províncias e 2 anos em outras províncias, como BC e Ontário. Então, esses vão ser os requerimentos básicos. E é importante você ter isso em mente, porque se você consegue a oferta de trabalho, consegue a tal da LMAE, o suporte do empregador, e você consegue vir para cá, isso é ótimo, já é um grande passo. Mas se você depois disso não conseguir atingir os níveis mínimos ali de elegibilidade, você corre o risco de não conseguir imigrar. Então, precisa entender esses requisitos para se qualificar. E para você que já está no Canadá, se começar a trabalhar numa área de construção, né, ali mudar de carreira e tudo mais, você também vai aumentar as suas chances de imigrar. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos programas provinciais que vão beneficiar profissionais da área de construção. Vou começar de BC e vou até o Atlântico. BC. Nós temos o BC PMP, que acabou, assim, é bem novo. Eles acabaram de incluir draws específicos no seu programa para profissionais de construção. Então, eles divulgaram uma lista de profissões para a área de construção civil e já vem fazendo seleções dentro do processo do BC PMP todas as terças-feiras para quem tem uma job offer na província, experiência, nível de inglês, para quem está cadastrado no sistema da província, poder receber um convite de BC. A vantagem dessa seleção é que ela tem a pontuação de corte bem mais baixa. Por exemplo, as rodadas que aconteceram foram de 75 pontos a pontuação de corte.
Se a gente comparar com um profissional qualificado para outros NOCs, por exemplo, ele está 114 pontos nessa média, profissionais de TI está na faixa de 90 pontos, ou seja, é uma pontuação bem baixa, considerada as outras rodadas. Então, agora, se você está em BC ou recebeu uma oferta de trabalho em BC na área de construção civil em uma dos NOCs da lista, você vai ter uma oportunidade maior de ser selecionado. Lembrando dos requisitos mínimos que eu já falei: inglês, CLB 4 ou 5, dependendo da província, 1 ou 2 anos de experiência, dependendo da província. No caso de BC, são 2 anos de experiência relacionada. Nível educacional, pelo menos ensino médio. Para quem não estudou no Canadá, precisa fazer a equivalência educacional, que é o Education Credential Assessment, para reconhecer mesmo que seja ensino médio. Então, atendendo esses requisitos e tendo a job offer, é possível que você se enquadre no processo do BCPMP, Skilled Worker, para áreas de construção. Depois disso, falando ali da vizinha Alberta, que hoje é a queridinha de a maioria dos imigrantes, vantagem de Alberta é que eles não têm uma lista específica. Então, basicamente, qualquer NOC de construção ele vai servir ali para o processo. Alberta tem 2 programas de imigração que podem beneficiar o setor de construção. Não só de construção, obviamente, mas eles têm rodadas especiais para construção. Os 2 streams que tem em Alberta é o Express Entry Stream e o Opportunity Stream. Diferenças: o Express Entry Stream, você tem que ter a job offer, mas você vai ser selecionado através do Express Entry. Não é obrigatório ter a job offer nesse caso, mas se você tem, obviamente que isso vai aumentar as suas chances de ser selecionado. Vantagem é ter um perfil ativo no Express Entry e os pontos de seleção ali, que eles fazem basicamente toda semana também rodadas, é mais baixo. Então, se você tem um perfil possível ativo no Express Entry, se você tem a job offer, vai aumentar as suas chances de ser chamado, e você tem possibilidade de ser chamado dentro do Express Entry com pontuação mais baixa. Lembrando um ponto: se você não tem 1 ano de experiência no Canadá, enfim, numa área qualificada, você tem que ter um inglês maior ali para ter o perfil ativo no Express Entry. A maioria das áreas de trades vão exigir que você tenha pelo menos um CLB 5 para ter o perfil ativo no Express Entry após 1 ano de experiência. Agora, se você não tem 1 ano de experiência, você se qualifica para o Federal Skilled Worker, no qual o seu inglês vai ser pelo menos o intermediário, que é a sua LB7, ali mínimo de requerimento. E aí, nível educacional dentro do Express Entry já é outra história, vai ser um pouco maior, os requisitos dentro do Express Entry são maiores, mas a pontuação de corte, o Express Entry Stream de Alberta, ele é mais baixa, e se você está na área de construção com job offer, isso vai aumentar as suas chances de ser selecionado. Fora isso, o Opportunity Stream de Alberta, que é o outro programa que não é via Express Entry, que é destinado para profissionais que já receberam a oferta de trabalho ou estão trabalhando na província, mas tem que ser através de um LMIA ou um LMIA Exempt, ou seja, profissionais que estão trabalhando lá com work permit fechado com o empregador, ou seja, eles já receberam inicialmente o suporte do empregador para o processo de work permit, tá? Seja através de um LMIA ou através de um programa de LMIA Exempt, como, por exemplo, Young Professionals, CUSMA, algum tratado comercial, enfim. Se você está com o Open Work Permit porque você chegou na província acompanhando o seu cônjuge que está estudando, você não vai ser elegível para o Opportunity Stream. Aí é mais fácil você encontrar um trabalho na área de construção, trabalhar 1 ano e ter um perfil ativo no Express Entry para poder ser selecionado através do stream de Express Entry. Se você está na província porque recebeu um suporte do empregador para o seu Work Permit e você tem um Work Permit fechado, você vai se qualificar para o Opportunity Stream, no qual o nível de inglês é o CLB básico. Você tem que estar 9 meses trabalhando na província antes de aplicar, e se você está na área de construção, você vai ter mais chance. Então, esses são os 2 streams que a gente tem em Alberta. Agora, passando para Saskatchewan. Saskatchewan também vão ter 2 streams específicos, né? Eu não lembro o nome de cabeça agora, mas dentro do programa a gente tem o International Skilled Worker e o profissional com experiência na província, with work experience na província, tá? Então, por exemplo, se você é o International Worker, você tem que receber a oferta de trabalho de um empregador em Saskatchewan, e você tem que ter experiência e também nível de CLB 4 para o processo, tá? Se você já está trabalhando na província, você se qualifica, e dentro dos NOCs, assim, o bom de Saskatchewan é que qualquer área, basicamente, ele está na demanda deles, mas construção, obviamente, também entra ali como prioridade para a província. Então, eles têm 2 streams, para quem não está ainda no Canadá, não está na província, mas recebeu uma oferta de trabalho, e eles têm o processo também para quem já está na província trabalhando. Falando de Manitoba, vai ser um stream específico, que é o Skilled Worker, mas aí ele tem 2 braços ali. O que é para profissionais que já estão em Manitoba, e aí se você já está em Manitoba, você precisa estar trabalhando pelo menos 6 meses antes de poder aplicar. O nível de inglês também é o CLB básico, o que vai determinar o nível de inglês é o seu NOC do seu trabalho, mas
para construção é o CLB4. E para quem é a Worker Overseas, ou seja, se você tem experiência, a vantagem desse Worker Overseas é que se você tem Family Connection, ou se você tem um amigo muito próximo, lembrando que tem que provar essa amizade, isso também pode te dar um up ali, você ter mais chance, tá? Você não precisa necessariamente ter oferta de trabalho. Mas, óbvio que se você tem oferta de trabalho, isso vai te dar mais chances, porque isso te vale mais pontos no sistema de seleção da província. Lembrando que é um sistema de pontos, tá? O de Sasquatch também é um sistema de pontos, você precisa se cadastrar, vai ter uma pontuação mínima, você vai participar das rodadas se você for chamado, e em Manitoba é a mesma coisa. Então, esses são os dois streams ali para Manitoba. Lembrando que Manitoba também tem lista de profissão e demandas e área de construção. Basicamente, quase todos os NOCs de construção estão nessa lista. Agora, vamos para Ontário. Ontário já está esse ano só focando todos os programas deles, basicamente só o de francês que não, mas todos os outros já vêm chamando profissionais na área de construção. Embora a província tenha o Express Entry Skilled Worker Trades, que é um stream via Express Entry, ele já tem isso específico para a área de trades, que aí não é só construção, abrange outras áreas, mas obviamente que todos os NOCs de profissão estão lá, estão sendo selecionados via Express Entry. Esse programa você precisa ter 1 ano de experiência na província antes de aplicar e precisa ter um perfil ativo no Express Entry e o mínimo de inglês SLB 5. Nível educacional, não tem requerimento, porém, se você tem um bacharel, você ganha mais pontos, tá? A vantagem desse programa é que Ontário vem chamando candidatos dentro do Express Entry com apenas 250 pontos de corte, o que é muito bom. Um outro programa de Ontário é o Human Capital Priorities, é o Target Occupations, eles vão chamar candidatos também no qual se tem demandas. Vantagem desse programa é que você não precisa ter experiência de trabalho em Ontário e você não precisa ter uma job offer. Então, você tem que ter um perfil ativo, obviamente atender os mínimos requerimentos ali de ter o perfil ativo através desse programa. Precisa ter um bacharel, nesse caso, nível educacional, em bacharel, e você precisa ter experiência numa área de construção que vai se qualificar ali para esse processo. Então, também a pontuação de corte para essas chamadas é bem mais baixa, então é um outro caminho aí. Fora isso, o programa que é o Foreign Worker Stream e o International Students, que são com Job Offer, eles têm priorizado profissionais somente da área de trades, tecnologia e saúde. Então, trades é construção na grande maioria dos NOCs que entram ali. Então, mesmo se você está em Ontário, se formou em Ontário, se você não está em uma dessas áreas, você não vai ser chamado. Pelo menos teve só uma rodada geral para o International Students este ano de 2023, que foi em janeiro. Todas as outras rodadas para esse stream foi somente para essas áreas específicas, sendo a maior delas em trades. E o Foreign Worker, a mesma coisa, lembrando que o Foreign Worker não teve chamadas fora de trades, tecnologia e saúde. Então, quem está em categoria geral não teve oportunidade de receber um convite nesse programa, tá? Mesmo estando com a Job Offer em Ontário. A vantagem do Foreign Worker Stream de Ontário é que ele não exige inglês. Então, gente, Ontário para a área de construção é muito boa. Lembrando que tem requisitos para o empregador e você precisa do suporte do empregador para poder se qualificar. Mas a vantagem é que se você tem 2 anos de experiência no mesmo NOC que você recebeu oferta de trabalho em Ontário, você não precisa de inglês e nem de requisitos educacionais para o Foreign Worker Stream. É um grande programa ainda, se você está numa das áreas de demandas que abrangem, que eles vêm chamando ultimamente, e construção é uma delas. Agora vamos pular lá para o Atlântico e eu vou falar especialmente de Nova Scotia, que acabou de lançar um programa específico para a área de construção, no qual eles também têm uma lista de NOCs que vão se qualificar ali para o processo. Vou copiar o nome, porque eu ainda não lembro, que é o Nova Scotia Construction Worker Pilots. Este programa, ele é recente, ele acabou de ser criado, então ele é focado para a área de construção também, e você precisa ter uma oferta de trabalho de um empregador em Nova Scotia, numa dos NOCs que estão na lista. A vantagem é que o nível de inglês é CLB4 e você só precisa de 1 ano de experiência relacionada com a job offer lá que você recebeu na província. Então, se você tem possibilidade de conseguir um trabalho em construção num dos NOCs que está nessa lista, você vai ser priorizado ali por conta desse programa. Lembrando que as áreas de construção também são áreas qualificadas, então você tem outros programas, por exemplo, se você está numa área que não é de construção, enfim, está trabalhando numa área, no NOC qualificado, essas províncias do Atlântico também vão dar a possibilidade de você migrar através dos outros programas. Essa iniciativa é um programa adicional ali para qualificar profissionais de determinadas áreas para atender demandas. Mas lembrando que no Atlântico, em geral, se você tem uma job offer, isso dá para a gente fazer acontecer um processo de imigração. E aí, no geral, os requerimentos para os programas provinciais do Atlântico, eles são bem parecidos. Pelo menos 1 ano de experiência na área relacionada no qual você recebeu a oferta de trabalho. O nível de inglês, ele pode ser CLB4, dependendo do NOC, ou CLB5, se for um NOC mais alto.
mas as exigências não são tão altas. Então, ainda eu acho que no Atlântico a gente tem uma abrangência maior para qualquer profissão qualificada ou semi-qualificada também, mas agora a vantagem é que também a gente já vê uma movimentação ali para as províncias darem mais foco para NOCs específicas de construção civil. Prince Edward Island também tem um programa específico, acho que é Critical Workers, que também é algumas áreas de demandas e construção tá ali. New Brunswick não tem nenhum programa específico, mas lembrando mais uma vez que se você está numa área de construção, é um NOC que vai se qualificar para um processo, você só vai precisar de uma job offer. E muita gente vai me perguntar se é fácil conseguir um LMIA, uma job offer nessas áreas. Gente, como o Canadá está com muita demanda, se você tem experiência, eu acredito que é uma boa possibilidade você conseguir uma oferta de trabalho, sim. Então, fiz aqui um resumão de todas as províncias que estão beneficiando profissionais na área de construção. Então, se você tem um perfil ali que se qualifica e quer saber mais sobre isso, não deixe de agendar a sua consulta. Vamos conversar, vamos traçar aí essa estratégia para que você possa emigrar, né, tendo ali experiência na área de construção. Lembrando que não basta ter a experiência, você precisa estar preparado ali, saber quais são os requisitos do programa para que você não perca tempo. Chegando aqui, eu já vi gente que trabalhou 2 anos, veio com o LMAE na área de construção, trabalhou os 2 anos iniciais, estendeu o LMAE, a empresa está dando apoio, mas a pessoa não consegue migrar porque ela não conseguiu atingir o nível mínimo de inglês. Então, é possível, você tem que estar programado, tem que saber, olha, eu vou começar a estudar, eu vou chegou aqui, já vai fazer o teste, enfim, ou se programa para fazer o teste, porque a exigência de inglês ele não é tão alta para esses processos. Mas se você deixar a vida levando, né, o tempo vai passando e aí pode ser que você perca a janela, vamos dizer assim. Então não deixe de agendar a sua consulta. Eu vou te falar sobre estratégias de onde procurar, como, né, tentar ali alcançar a sua oferta de trabalho e o suporte para o seu processo de imigração também. Vamos conversar, vamos traçar essa estratégia, vamos deixar você preparado ali para conseguir o seu PR. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curta, por favor, me apoie aqui. E eu espero trazer cada vez mais informações valiosas e de qualidade para você, tá bom? Compartilhe também com seu amigo que precisa dessa informação. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.